Estamos aqui no Clube Asas do Atlântico, numa organização do Lions Club da Ilha de Santa Maria. Vamos ter uma palestra e veio até à Ilha de Santa Maria Frei Fernando Ventura. Para conhecermos um pouco do Frei Fernando Ventura, quem é o Frei Fernando Ventura? Sou um frade capuchinho, só isso. Sim. O meu trabalho essencialmente é na área bíblica e naquilo que é, há 16 anos, a minha aventura africana na Ilha de São Tomé. Basicamente são as duas atividades que neste momento me ocupam o meu tempo, e dizem gastam o meu tempo, não. Este tempo não é gasto, é posto ao serviço da comunidade, com o trabalho que nos capuchinhos temos em Portugal, com a revista bíblica, com todo o trabalho de animação bíblica que fazemos um pouco por todo o país, nas comunidades de imigração. Já agora uma saudação especial à comunidade do Canadá, que eu tive o privilégio de poder acompanhar desde 1997 até 2006, em toda a área de Toronto e paróquias à volta, e que me deixa saudades dessa época. Por isso uma saudação especial aos amigos que estão no Canadá, e sei que há muitos se lembrarão ainda dos nossos encontros em todas as paróquias daquela região. Frei Fernando Ventura, como todos nós temos uma missão no mundo, qual acha que é a sua missão? Minha missão é a missão de toda a gente. Eu falo isto numa espécie de slogan, não é? A nossa missão, independentemente das nossas opções religiosas, políticas, sociais, civis, etc., a nossa missão enquanto seres humanos é sermos gente com gente, para cada vez mais gente seja gente e nunca ninguém deixe de ser pessoa. E fazer com que cada vez mais gente se anime e se deixe contagiar por isto vai ser muito o tema que nos traz aqui hoje, com Francisco de Assis, o homem da fraternidade universal. Estamos a celebrar este ano os 800 anos da morte de São Francisco, nós chamamos o Trânsito, em 1226, este homem que no momento final da sua vida pediu aos irmãos que o deitassem no chão, em cima da terra batida, e a última frase que ele teve foi: irmãos, comecemos, porque até agora nada fizemos. É este desafio de cada dia começar a servir e começar a ser criar comunidade, criar redes de relações, criar tudo aquilo que possa tirar, seja quem for, da solidão social ou da sua solidão emocional, que cada vez mais vai sendo uma marca do tempo que passa. Eu costumo dizer que vivemos num tempo solteiro de afetos, viúvo de emoções e divorciado de compromissos. Cada vez mais gente sozinha. E o nosso trabalho, a nossa tarefa é de criar redes de relações, redes de comunidades, redes de fraternidade, e o desafio de Francisco de Assis é este, é criar redes de fraternidade para além de nós. Porque o mundo não começou connosco, o mundo não terminará connosco. Nós somos todos pontos de chegada e pontos de partida. Somos pontos de chegada de todas as experiências de vida e de fé que nos precederam, e oxalá que todos nós possamos sempre ser pontos de partida para novas experiências de vida e novas experiências de fé. Aí teremos construído um tecido social capaz de não deixar ninguém de lado, capaz de não criar excluídos, e o grande grito do Papa Francisco, sempre esta atenção para que ninguém se sinta fora do ser pessoa, e o ser pessoa é sempre o ser de relação. O que é que acha que falta ao mundo neste momento para que houvesse mais humanidade? Falta coração. Falta gente capaz, lá está, de ir para além de si. Nós hoje vamos falar disso. Esta conversão, esta metanoia. A metanoia é isto mesmo. A meta é o ponto que é preciso chegar para ganhar a corrida, para passar para além da meta. Nós temos, as nossas metas são todas mentais. E a nossa metanoia, a nossa conversão, é o desafio de irmos para além dos nossos pré-juízos, dos nossos pré-conceitos, das nossas manias de colocarmos letreiros ao pescoço e carimbos na testa dos outros, e aparecermos como a referência absoluta, como se tivéssemos Deus na barriga. E eu costumo dizer, não só em jeito de brincadeira, mas em jeito de desafio, a única pessoa que teve Deus na barriga foi Nossa Senhora. Nós, quando muito, temos gases. E às vezes comportamos-nos assim. Gente cheia de si mesma, com a barriga cheia de Deus, como autênticos pavões. E nós um dia somos pavões,
e no outro dia somos espanadores exatamente com as mesmas penas. Nosso valor não está naquilo que cada um de nós se autoproclama. O nosso valor está enquanto formos capazes de ser, em cada dia, criadores de pontes e criadores de relações redimidas. Sem senhores, nem escravos, sem dominadores, nem dominados. Lá está, sem gente que tenha mania, que tem Deus na barriga. Um coração alegre é um resultado de um coração inundado de amor. Quer enviar alguma mensagem, algum abraço para quem nos segue, Um abraço nomeadamente para a diáspora? os nossos espectadores, sobretudo para os irmãos e irmãs da diáspora, a multidão que sei que segue esta rede e este canal. Continuem fora do nosso Portugal a serem coração português. E o coração português é essencialmente um coração universal. Foi capaz de ultrapassar barreiras, foi capaz de sair de si para ir ao encontro dos outros. Hoje vamos ver isso também esta noite. O desafio de sairmos de nós para que possamos encontrar os outros e, no limite, possamos encontrar Deus. O totalmente outro que connosco se faz na relação de intimidade. Isto é franciscanismo, isto é Francisco de Assis. Nem, eu vou dizer isto aqui esta noite, nem o judaísmo é uma religião, nem o cristianismo, que é a sequência lógica do judaísmo, é uma religião, nem o franciscanismo é uma ideologia. São 3 desafios de construção de relações. E cada um de nós seja capaz de criar, de assumir este desafio. E nós, portugueses, saímos desta experiência nossa daqui. Uma experiência que nós todos partilhamos, de intimidade, que vai faltando cada vez mais. Mas somos gente capaz de criar redes de relações e somos gente com coração. Fernando, obrigado pela sua amabilidade e vamos segui-lo então através da sua palestra. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço a todos e a cada um dos que estão aqui esta noite reunidos e permitam-me incomodá-los durante alguns minutos com algumas ideias que eu procurei alinhar a partir deste tema, Francisco de Assis e o desafio do nós. Estamos a celebrar, como eu dizia há pouco, 800 anos da morte deste homem, que marcou a história e que criou na Igreja a maior revolução de todos os tempos, sem sair da Igreja, sem se incompatibilizar com nada, simplesmente pedindo ao Papa da altura licença para viver segundo aquilo que, para ele e no seu entender, era um desafio do Evangelho. Tudo isto que Francisco de Assis foi há 800 anos atrás é de uma atualidade gritante no tempo que é hoje. É este homem que, no momento final da sua vida, tem a coragem de perceber. Francisco de Assis foi o único que percebeu a morte como o momento mais alto da vida. Percebeu o momento da morte como o momento da ressurreição. E nós hoje ainda estamos muito longe de chegar a esta consciência. E tem a consciência do seu ponto de chegada ser também um ponto de partida, não já para ele, Francisco, mas para todos aqueles que já à sua volta, e eram muitos naquela época, se sentiram incomodados e desafiados para serem atualizadores da grande mensagem de Francisco. A grande mensagem de Francisco é a mensagem da fraternidade universal. Francisco descobre na experiência relacional com os outros, e vamos ver isso depois aqui num esquema, a experiência relacional com os outros é ali, na relação interpessoal, que Francisco vai descobrir Deus e vai descobrir a sua própria missão. Francisco é essencialmente um poeta do nós. É o poeta da revolução dos afetos. É aquele que é capaz de cantar Deus, cantar a vida, cantar a natureza, cantar toda a criação, com mais força do que nunca nos últimos tempos da sua vida. Francisco viveu os últimos meses, os últimos anos da sua vida com uma série de doenças e a que mais impacta é a doença dos olhos. Francisco tinha uma doença que é conhecida hoje pelo nome de tracoma. É uma doença provocada por um micro-organismo instalado nos olhos e a cura da época, a cura oftalmológica da época previa o queimar com pedaços de metal incandescente. Foi estes os últimos tratamentos que Francisco teve na sua vida, em que lhe queimavam literalmente as pálpebras com um ferro em brasa, um arame em brasa. É um homem que, na dor e no sofrimento atroz, é capaz de produzir um texto que eu recomendo, eu tenho pena de não ter aqui para vos mostrar, que é o Cântico das Criaturas.
Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Sol, pela irmã Água, por tudo isto. É o homem que na dor canta. É o homem que, com a consciência que a sua vida está a chegar ao fim, tem a consciência também da necessidade de desafiar para que esta revolução continue. E é isto que Francisco pede aos irmãos. Irmãos, comecemos, porque até agora nada fizemos. Só os poetas são capazes de cantar a vida, só os poetas são capazes de passar para além da dor e chegar a ir para além de si mesmos. Eu vou falar aqui, já disse há bocado isto na entrevista, este conceito que nós temos e que nós temos errado, conceito de metanoia. Nós traduzimos metanoia como conversão. É possível fazer isso, mas é muito mais do que isso. A meta é aquele ponto que temos que chegar para passar para além, para ganhar a corrida, se quiserem. A palavra noia, noen, tem a ver com os nossos pirulitos, não? Os nossos pré-juízos, os nossos pré-conceitos, aquilo que nós vamos sendo inevitavelmente e desgraçadamente demasiadas vezes juízes da vida, juízes dos outros, juízes dos comportamentos dos outros, como se fôssemos quem sabe o quê de autoridade, gente que cada vez mais há mais gente a olhar os outros de cima para baixo. Hoje falávamos isto ao almoço, uma das grandes frases do Papa Francisco, quando ele diz que ninguém tem o direito de olhar ninguém de cima para baixo, a não ser se for para o ajudar a levantar-se. Temos demasiada gente a olhar os outros de cima para baixo, a olhar o mundo de cima para baixo, e o desconcerto que vemos e vemos aumentar, e estamos a viver dias, e o dia da manhã pode ser muito importante nesta loucura que ocupa o mundo, de gente que tem a mania que é dona de outra gente e que pode decidir os destinos da humanidade. Por isso, Francisco, é este desafio do nós, deste desafio que também Camões cantou quando no canto 5, quando ele diz: "Ó glória de mandar, ó vã cobiça, desta vaidade a quem chamamos fama, ao fraudulento gosto que se atiça, uma aura popular que honra se chama. Que castigo tamanho, que justiça, fazes no peito vão que muito te ama. Que mortes, que perigos, que tormentas, que crueldades neles experimentas. A que novos desastres determinas de levar estes reinos e esta gente, que perigos, que mortes, que lhes destinas, debaixo de algum nome proeminente, que promessas de reinos e de minas, de ouro lhes farás tão facilmente, que famas lhe prometerás, que histórias, que triunfos, que palmas e que vitórias." Hoje, o que se promete, o que se quer conquistar, basicamente, e na banalidade de que isto significa, é o controlo dos meios de produção, é o controlo do petróleo, é o controlo do gás, é o controlo até do acesso à água, é o controlo dos outros, porque eu sou o Senhor do mundo. E nós, de facto, estamos aqui, nesta galáxia, neste multiverso de Deus, nós estamos aqui. E dizia o Almada Negreiros, quando eu nasci, já estavam escritas todas as frases que haviam de salvar o mundo. Só faltava era salvar o mundo. No nosso mundo de hoje estão escritas todas as frases que hão de salvar o mundo. Falta salvá-lo. Falta dar-lhe sentido. Porque, diz o Sebastião da Gama, quando eu nasci, ficou tudo como estava. Nem os homens cortaram as veias, nem o sol escureceu, nem houve estrelas a mais. Somente esquecida das dores, a minha mãe sorriu e agradeceu. Quando eu nasci, não houve nada de novo, senão eu. As nuvens não se espantaram, não enlouqueceu ninguém, e para que o dia fosse enorme, bastava toda a ternura que olhava nos olhos da minha mãe. De facto, quando nós nascemos não aconteceu nada de especial, mas acontecemos nós. O especial de sermos gente, o especial de sermos chamado à existência. E esta existência que, forçosamente, e oxalá que toda a gente estivesse convencida disto, esta nossa necessidade de passarmos deste eu solitário que somos ao eu solidário que devemos ser. Por isso, somos todos solidão e solidariedade. Somos todos chamados a construir relações redimidas. E dizia a Sofia de Melbreiner, porque os outros se mascaram, mas tu não. Porque os outros usam a virtude para comprar o pão, não para comprar o que não tem perdão. Porque os outros têm medo, mas tu não. Porque os outros são os túmulos caiados, onde germina calada a podridão.
porque os outros se calam, mas tu não. Não é tempo de calar. Não é tempo de calar tudo aquilo que possa criar pontes de esperança, pontes de relações. De passar da solidão à solidariedade. De construir o desafio do nós. Porque os outros se compram e se vendem. E os seus gestos dão sempre dividendos. Porque os outros são hábeis, mas tu não. E às vezes não somos hábeis. E não temos que ser hábeis nesta criação de riqueza pela riqueza. Temos que ser hábeis na criação de relações que hão de salvar o mundo. Porque os outros vão à sombra dos abrigos e tu vais de mãos dadas com os perigos. Porque os outros calculam, mas tu não. Precisamos de gente que não seja calculista. Gente que não seja criadora de relações utilitárias. Gente que seja capaz de recuperar mundos e tempos que nós vivemos. Eu hoje dizia isto na rádio de manhã, acho que foi na rádio que eu disse isto. Quantas pessoas, os senhores e as senhoras que aqui estão, deste 2000 e hoje, quantas pessoas têm das vossas relações mais íntimas até, a casa de quem podem ir sem ter de telefonar primeiro? E nós vimos do mundo que não era assim, pois não. Vimos do mundo, ainda não se fecham portas em todas as ilhas dos Açores, graças a Deus. Mas criamos cada vez mais barreiras, criamos cada vez mais filtros. E não é fácil chegar à intimidade de ninguém sem primeiro pedir licença e sujeitar-se. Porque não temos ninguém, ou poucas pessoas temos na nossa vida, a casa de quem possamos dizer estou aqui. E acontecer festa. Eu cresci num bairro assim. Cresci num bairro operário, falava disto hoje na rádio. Cresci num bairro assim. Tenho o sonho, o primeiro livro que eu escrevi com o Joaquim Franco, eu fiz questão de eu apresentar num centro comercial, no Porto, que está no terreno onde estava a casa onde eu nasci. Quis apresentar aquele livro o mais possível junto da escola que me formou. O título desse livro era Do Eu Solitário ao Nós Solidário. Fiz questão de o apresentar ali em memória disto. E em memória desta consciência que não basta ter começado, é preciso continuar neste 2000 e hoje, nesta metanoia, nesta ultrapassagem das barreiras que colocamos cá dentro e que nos impedem de sair de nós e que nos impedem de chegar aos outros. Porque este é o tempo de passar da religião à fé. Estamos estafados de religiões. E aquilo que mais estorba as religiões, aquilo que mais estorba a fé, muitas vezes são as religiões. Recordam-se do episódio do Bom Samaritano? Aquele homem que ia pela rua fora, estava caído na estrada. Quem é que passou lá e não parou? O sacerdote e um levita. 2 colegas meus, basicamente. Quem é que parou? Foi um Zé Ninguém. Foi alguém da periferia, da margem. Mas os meus colegas que passaram lá, eles não pararam por ser maus? Ou foi por outro motivo? Eles iam para onde? Iam para o templo, certo? Iam a caminho da missinha das 10 ou das 11, apressados. E a lei religiosa dizia que se tocassem no sangue ou se tocassem no cadáver, ficavam impuros. Ficavam impedidos de entrar no templo. São situações destas que, explicadas em outros contextos, nos fazem perceber quando as religiões impedem a fé. Quando as religiões impedem uma relação de normalidade com os outros. O que aconteceu, por exemplo, em Belém. Nós, às vezes, damos tareia. Não há aqui ninguém do Belenenses, pois não? Não, ainda bem. Às vezes damos tareia nos habitantes de Belém, sacanas, filhos da mãe, porque Nosso Senhor queria nascer e não tinha onde e fecharam as portas. Não era porque eram maus. É porque a norma religiosa, que era a norma social, impunha que uma casa onde nascesse um menino tinha de ficar fechada à volta de um mês e a casa onde nascesse uma menina tinha ficado fechada durante 2 meses. Isto já soa-nos assim um bocado estranho, não é? Mas estamos numa cultura, numa sociedade agrícola. Quem tem que tratar de animais, quem tem que tratar da terra, não tem feriados, não tem fins de semana, não tem coisa nenhuma. É um trabalho que dura 365 dias por ano, 7 dias por semana, sem intervalo. É uma norma de proteção da mãe. O que acontece em Belém?
não é rejeição de ninguém. O que acontece em Belém é alguma coisa fantástica. Porque em Belém estamos todos. Jesus nasceu onde? Segundo a tradição bíblica. No estábulo, não é? No estábulo, o que é que há sempre de certeza, além dos animais? Há sempre bosta e palha, não é? É fatal como o destino, os animais não usam fralda, não é? Mas é ali que Deus chega, é ali que Deus está. O que aconteceu em Belém, o que aconteceu no Natal, foi Deus que chegou ao possível da humanidade. Alguém, não sabemos quem, um homem, uma senhora, uma família, um casal, alguém que abriu o seu possível a Deus que chega. E o possível era só um estábulo. Portanto, em Belém não há rejeição de ninguém, senhores. Em Belém estamos todos. Neste espaço interior, cá dentro, onde nós nos queremos encontrar com Deus e onde queremos que Deus esteja connosco. É verdade ou não que o que lá temos tantas vezes é só bosta e palha? Não é? Mas é ali que Deus chega e é ali que Deus está. É ali que Deus constrói um nós, sempre que nós nos abrimos à possibilidade de o acolher. Com os outros é exatamente a mesma coisa. O nós acontece quando dois eus são capazes de acolher o outro que chega. Por isso, este é também o tempo de passar da lógica do poder à lógica do serviço. Sempre a passagem da solidão à solidariedade, para irmos ao encontro de nós mesmos, para encontrar o mundo e passar para além dos nossos medos e para além dos nossos limites. Sozinhos podemos ir depressa, mas em companhia, se calhar, vamos mais longe. Porque o tempo que passa e os tempos que passam são tempos de fazer milagres. E os milagres que o tempo de hoje precisa só podem ser milagres de solidariedade. Dizia a Flor Bela Espanca, e se um dia hei de ser pó, cinza ou nada, que seja a minha noite uma alvorada, para que eu me saiba perder, para me encontrar. E é isto. Saber perder-se para se encontrar. Ter a coragem de se desmontar para se remontar em cada dia. E perceber no outro que chega à intimidade comigo a peça que me falta para eu ser mais perfeito. Confronto com o diferente faz tanta falta. Porque os milagres não de ser capazes de vencer a sede de poder. A sede de poderes que criam situações de miséria. Porque nós, dizia Fernando Pessoa, nós todos somos anjos de uma só asa e só podemos voar quando nos abraçarmos uns aos outros. E temos uma missão em comum, porque nós somos o grande empreendimento das nossas vidas. Ninguém nasceu por nós e ninguém morrerá por nós. No dia em que nascemos fomos nós que nascemos, no dia em que morrermos somos nós que morremos. De alguma maneira entramos no palco da vida. Um dia havemos de sair de cena. Se entre a entrada em cena e a saída de cena formos capazes todos ao mesmo tempo de perceber que o que nos toca é criar relações redimidas de solidariedade, teremos dado sentido à vida, teremos dado sentido à morte e teremos dado sentido à eternidade. O mundo não começou connosco, nem termina connosco. Somos pontos de chegada de todas as experiências de vida e de fé que nos precederam e oxalá todos possamos sentir-nos ponto e ser pontos de partida para novas experiências de vida e novas experiências de fé. Para cuidar. Porque nós não podemos mudar o mundo, mas podemos mudar o mundo de alguém. Não podemos tirar a fome do mundo, mas podemos tirar alguém do mundo da fome. Não mudamos nada. Podemos mudar, isso sim, o mundo. Porque se as feridas do teu irmão não te causam dor, então a doença mais grave, a tua, é mais grave do que a dele. E é isto que Francisco sente, e é isto que Francisco ouve diante do crucifixo de São Damião. Francisco é um jovem em crise. É um jovem que pertence à burguesia do tempo, à burguesia de gente ligada ao comércio, aos negócios, gente com muito dinheiro,
que sonha chegar à etapa superior da sociedade, que é ser nobre. Não tendo nascido nobre, Francisco sonha, como todos os rapazes da sua idade, a ter um título nobiliárquico e vai se pôr ao serviço de um senhor feudal e vai para a guerra. Vai em Colstrada, vai apanhar a maior tareia da vida dele, fica à morte, e é na convalescença desta doença que ele vai ouvir uma voz que lhe diz: Francisco, a quem queres servir? Ao senhor ou ao escravo? Ali começa esta inquietação interior, que vai levar a cortar relações por se sentir. Francisco, no seu tempo e na sua crise, sente-se como aquilo que eu costumo dizer, como um parafuso redondo num buraco quadrado. Ele tem folgas por todo o lado. Ele precisa de se encontrar e encontrar o sentido da sua vida. Não é a igreja institucional que fala a Francisco, está demasiado longe. O Deus da igreja institucional é um Deus do céu. Francisco não entende este Deus do céu, porque não é, de facto, o Deus da Bíblia. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, perdão, não é um Deus de um céu distante. Nós, aos judeus, devemos muito mais do que as alheiras de Mirandela e das alheiras da ilha de Santa Maria, que eu sei que são ótimas e as descobri-as há 20 anos, fiquei contente. São criação dos meus antepassados judeus e vieram parar também aqui a Santa Maria. Mas aos judeus devemos muito mais do que a criação das alheiras. Devemos a intuição de terem sido capazes de trazer Deus do céu para a terra. O Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Jesus Cristo, não é um Deus de um céu distante. É um Deus de tu. É um Deus cigano, como eu costumo dizer, da estrada, do pó e do vento. É um Deus que, nas línguas em que foi escrita a Bíblia, hebraico e aramaico, umas partes em hebraico e grego, em algumas partes em aramaico, que era o hebraico da estrada, não existe a palavra vós, Vossa Excelência, Vossa Reverência, Vossa Excelência Reverendíssima, todo o respeito que eu tenho por estes cargos todos, mas a gente, ao dizer estas palavras, tem a tendência de se dobrar, não é? E na minha terra diz que quanto mais a gente se baixa, mais se vê as meias, porque as calças sobem, não é verdade? É. Não é falta de respeito quando Deus é tratado por tu. A única Bíblia que existe em português de Portugal é a Bíblia dos Capuchinhos, dos meus irmãos capuchinhos. E quando saiu a edição que publicamos em 98, houve algum escândalo em algumas cabeças, porque Deus era sempre tratado por tu. Que falta de respeito, que vergonha. Só que em hebraico não existe o vós, Vossa Excelência, Vossa Reverência, existe o tu. Baruch atah Adonai Elohei Israel melech haolam. É assim que começam todas as fórmulas de oração hebraica. Bendito sejas tu, Deus de Israel, Rei eterno. Isto não é falta de respeito, é desafio de construção de comunidade. Porque a nossa experiência de todos os dias é isto. Nós, diante de uma excelência, o que é que fazemos? Agachamos-nos, não é? Uma excelência tão grande. Só existe um nós quando existirem dois tus que se encontram. Não é falta de respeito. É o sinal maior que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Jesus Cristo é um Deus de comunhão e de comunidade. É um Deus Shakan. Um dos conceitos-chave na Sagrada Escritura é o conceito de Shekinah. Shakan é o vizinho. Por isso é que alguns vizinhos são o que são para os outros. Shakanos também. Mas o conceito de Shakan, de Shochnut, de Shekinah, perdão, é o conceito daquele que espeta as espias da sua tenda no acampamento ao lado da minha. É um Deus de tu, um Deus companheiro, um Deus que se faz caminhante no caminho em direção ao Pai. É esta concepção que Francisco vai experimentando aquilo que ele diz, até aquele momento, era o maior nojo da minha vida. E a partir daquele momento transformou-se em doçura. Francisco separa-se da igreja institucional, se quiserem, do tempo, separa-se do pai, que estava revoltadíssimo contra ele. O rapaz deu-lhe na cabeça de chegar à janela da loja e começar a tirar os panos caríssimos das sedas e dos brocados que o pai vendia e distribuir assim. Corre de casa e ele entrega toda a roupa ao pai, ao bispo Guido, que depois tira a capa e o vai embrulhar. E ele vai escolher o hábito, vai escolher a roupa. O hábito franciscano não foi de nenhuma revelação. Há algumas congregações, quer masculinas, quer femininas, para quem o hábito que usam foi ou uma revelação, ou uma criação espiritual, e tudo isso do fundador ou da fundadora. O hábito franciscano era a roupa que os pobres usavam.
é uma túnica com um buraco para a cabeça e 2 buracos para os braços e um carapuço para pôr na cabeça por causa do frio e da chuva. Francisco de Assis hoje escolheria, se calhar, umas sapatilhas e umas calças normais e uma t-shirt ou uma camisa. O nosso hábito, mais do que o pano exterior, o hábito nosso é o hábito de criar comunhão e criar comunidade. Também usamos hábitos nos momentos litúrgicos, pelo amor de Deus, e com todo o respeito. E não estou a dizer mal dos hábitos. Estou a explicar o que é que, para Francisco, significou deixar tudo e vestir-se como os pobres. E como os pobres mais miseráveis, corridos da cidade, que eram os leprosos. E é com os leprosos que Francisco vai dizer isto N vezes, vai deixar escrito, deixou escrito no Testamento. Quando ele dizia aquilo que para mim era amargo, tornou-se doce como o mel. E quando ele conseguiu dar um beijo não leproso. E aquilo que acontece a Francisco é isto. A sociedade, por exemplo, de Francisco era muito igual à nossa. A nossa sociedade também é muito piramidal ainda, infelizmente. Desde o Concílio Vaticano II estamos a tentar transformar a pirâmide num círculo, mas a coisa parece que está a ser complicada, não é? Temos a hierarquia lá em cima e as nossas sociedades hierarquizadas. O sonho do Concílio Vaticano II é um conceito circular. Cristo ressuscitado ao centro e todos nós equidistantes dentro da mesma comunidade, cada um com a sua missão, cada um com a sua tarefa, mas equidistantes do centro. E no centro só pode estar Cristo e Cristo ressuscitado. Haveremos de lá chegar, se Deus quiser. Francisco tem este tipo de sociedade, esta pirâmide social e a hierarquia da Igreja. O caminho de Francisco para Deus não é uma linha reta de baixo para cima. Vai acontecer de outro jeito. Este Deus Altíssimo que ilumina e conduz não é este Cristo, não é este Deus que fala imediatamente a Francisco. A voz que ele ouve e diz: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja, é a voz do crucifixo de São Damião. Nesta capela em ruínas, também ela fora do centro da cidade, onde Francisco está em oração e ouve esta voz que lhe diz: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. E os meus companheiros com que se juntaram a ele foram, de facto, reconstruir capelas que estavam abandonadas por ali. A São Damião ainda existe, naturalmente. Santa Maria dos Anjos, onde ele vem depois a falecer, na Santa Maria dos Anjos, Santa Maria da Porciúncula, que tem uma basílica em cima, mas quem já foi a Assis viu-a com certeza. Foi a única propriedade que ele disse aos frades para nunca abandonarem. Dizia: se algum dia correrem com vocês pela porta, entrem pela janela. Era o lugar, por excelência, de Francisco ali. Não é o Deus Altíssimo que imediatamente se revela a Francisco, ou que Francisco entende imediatamente. Ele precisa de sair completamente de si. E vai sair completamente de si encontrando estes que estão fora, os leprosos, os que estão fora da cidade. E com eles vai fazer uma experiência de fraternidade. E é aqui, a partir deste Cristo de São Damião, pobre e fora da cidade, depois de fazer a experiência da fraternidade com os leprosos, com os que ninguém quer, é aqui que ele vai fazer a sua experiência de ser irmão. E ao fazer a experiência de ser irmão, então consegue fazer o resto do percurso. Esta circularidade de relações que cria a revelação final. É pelo exercício e pela vivência da fraternidade com os leprosos que vai descobrir Cristo como irmão e, a partir daqui, poder descobrir Deus como Pai, que cria uma nova família, que cria igreja. Igreja é uma palavra que nós usamos e que às vezes não temos consciência de onde ela vem. A palavra igreja vem do grego eklesia, e já eklesia é um prefixo que significa fora. Kaleo é o chamar de fora para dentro. Eklesia, que traduz um conceito hebraico de Kahal Yahvé. Kahal é a assembleia, Yahvé o nome de Deus, não? Kahal, na palavra Kahal está a palavra Kol. Kol em hebraico significa voz. A Rádio Nacional de Israel ainda hoje se chama Kol Israel, a voz de Israel. A Kahal Yahvé é o conjunto de todos os chamados por Deus para a comunhão e para a comunidade. Por isso, da Igreja não pode haver excluídos. Todos estão chamados. Todos são acolhidos. Nós celebramos há poucos dias a Quinta-feira Santa, não é? E o gesto e a ordem. A Quinta-feira Santa é o dia da instituição do Sacramento da Eucaristia.
Mas a primeira Eucaristia foi celebrada onde e quando? Quando é que pela primeira vez o pão partido e entregue se transformou em sinal do ressuscitado? Não foi em Quinta-feira Santa. Em Quinta-feira Santa, os que estavam à volta da mesa, o que é que perceberam? Perceberam nada. Não perceberam nada. A primeira vez que o pão partido e entregue se transforma em sinal do ressuscitado é onde? É em Emaús. É no mesmo dia, diz o texto, os discípulos de Emaús. Os dois que vêm, o Cleófas e o outro discípulo, provavelmente a mulher, porque se fosse um dos outros discípulos, o texto revelaria o nome, fala-se só no Cleófas. E ali temos, isto para as vossas experiências catequéticas, o exemplo acabado de uma catequese bem feita. Vão os dois, vêm da centralidade da fé e da esperança de Jerusalém em direção à periferia do desespero. Acabou a esperança, ficou pendurada numa cruz. O que é que Jesus faz com estes dois? Primeiro gesto. Viu. Não é? Senhores catequistas, isto é fundamental para a vossa atividade. Senhores padres, senhores párocos, isto é fundamental para a vossa atividade. Senhores bispos, isto é fundamental para a vossa atividade. É a pedagogia de Emaús. A pedagogia da revelação. Primeiro gesto que Jesus faz, vê. Segundo gesto, qual foi? Aproximou-se. Disse alguma coisa? Nada. Era a prova que Jesus não era padre, que se fosse com duas coisas já tinha feito 3 homilias. Não é? Não, viu? Não disse nada. Aproximou-se, não disse nada. Terceira coisa que fez, caminhou com eles. Disse alguma coisa? Nada. Só depois de ter visto, só depois de se ter aproximado, só depois de ter feito caminho em conjunto, é que falou. E falou para perguntar o quê? O que é que se passa? Porquê é que estás triste? Partir da experiência do outro. Senhores catequistas, senhores pastores, senhores cuidadores dos outros. Partir da experiência do outro. Não é falar de cima para baixo, como de quem é dono da verdade absoluta. É ouvir primeiro. E ouviu. E foi quase gozado, não é? Então, o que é que se passa? Porquê é que estás triste? Então, tu não sabes o que aconteceu. Vieste cá ver a bola ou o que foi? E Jesus volta a perguntar. O que é que foi? Eu sei o que foi. Eu tive uma experiência. Mais do que ninguém, ele tinha tido a experiência. Mas eu quero saber o que é que te dói. Como é que leste a experiência? Nós parecia-nos que era ele que vinha salvar, libertar Israel, mas já lá vão 3 dias e não aconteceu nada. Andam para aí umas malucas a dizer que o viram vivo, mas nós não vimos nada. Então ali foi possível acolher o desespero. Foi possível explicar-lhes tudo aquilo que dizia a respeito ao Messias, a começar da lei dos profetas, é o que diz o texto bíblico. E ali alguma coisa aconteceu. De tal maneira que chegaram a casa, Jesus faz de conta, diz que quer continuar, e o que é que o casal lhe diz? Já é tarde, está frio, ainda hoje está uma noite fria. Ficas cá em casa, comes uma sopinha e amanhã vais embora. Porque tu que tocaste a minha intimidade, tu que tiveste a coragem ou a lata ou a boa vontade de ouvir a minha dor, tu fazes parte de mim, não podes ir embora. E é ali, depois da vida celebrada e vivida, quando Jesus parte o pão e entregue, é ali que se abrem os olhos. Porque Cristo não se descobre só na oração. Descobre-se na oração e na missão. É preciso ir à vida, mas também é preciso ir à missa, mas também é preciso ir à vida. E há demasiada gente a ir à missa e que não vai à vida. Temos muitas missas e poucas Eucaristias. Andamos a correr de missa em missa às vezes, mas a Eucaristia ficou aonde? A ação de graças ficou aonde? A oração ficou aonde? A vida rezada ficou aonde? Não está lá. Vamos à missa para não ir para o céu. E não percebemos que não irá para o céu quem não for à terra. A importância de tocar a história, tocar com os pés, e com os pés descalços. E vamos ver Moisés daqui a bocado a fazer isso. É ali que acontece. E naquela quinta-feira, a frase que fica é: fazer isto em memória de mim, que nós repetimos.
Mas repetimos só no gesto eucarístico e esquecemos o outro gesto fundamental, sem o qual o quadro não fica completo. O que é que Jesus faz a todos eles antes de se sentarem à mesa? O lava-pés. Interpretamos, sim, com um gesto de humildade, sem dúvida que é um gesto de humildade. Jesus faz o quê? Tira o manto, põe à cintura o avental do serviço, põe-se de joelhos e lava os pés a toda a gente, até aos Judas. Não há excluídos. E o gesto na cultura do tempo era um gesto de um significado muito profundo. Quando alguém recebia alguém em sua casa para uma refeição formal, como era aquela, os escravos da casa iam lavar os pés a quem chegava. Mas o convidado de honra, quem ia lavar os pés ao convidado de honra era o dono da casa. E o gesto não é só de humildade, é um gesto de acolhimento, percebem isto? Senhores católicos do meu mundo, alguns andam preocupados porque há pecadores que vão à missa, porque os outros são todos santos, não é? É. Cristo lavou os pés a todos, até aos Judas. Não há excluídos. Pois nós pomos carimbos na testa, letreiros ao pescoço, este é pecador, aquele é pecador, e andamos nisto, valha-me Deus, isso é para outros carnavais. Percebem Francisco? Percebem o desafio de Francisco? Percebem a intuição de Francisco para o mundo que é hoje nosso? Experiência de fraternidade. Isto tanto mais urgente quanto mais dentro de comunidades de homens e mulheres de fé. Se não criamos comunhão, não criamos comunidade, transformamos-nos só numa seita de gente mais ou menos histérica que vai à missa para não ir para o inferno. Eu costumo dizer, eu não sei se, quando morrer se vou para o céu, mas quero morrer com a consciência de não ter criado muitos infernos à minha volta. E é por aqui. Porque às vezes apetece encostar as botas, não é? Arrumar as botas e, olha, deixa andar, pois. Mas vivemos num mundo de palavras. E vivemos num mundo de palavras e às vezes não temos consciência delas. E as palavras que definem a nossa missão. Recordam este texto, naturalmente, que Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu amas-me? Ele disse: eu gosto de ti. Pedro, tu amas-me? Eu gosto de ti. Pedro, tu gostas de mim? Parece um diálogo de surdos, não é? Então, o homem já disse que sim. É que o homem não disse o sim definitivo. Porque aquilo que Jesus lhe pergunta: Pedro, agapas-me? Pedro, tens comigo, ou tens para mim o amor agápico, o grau mais alto de amor? E o Pedro é honesto. E diz: Filéos, eu gosto de ti. E Jesus pergunta a segunda vez: tu amas-me? Eu gosto de ti. E à terceira vez Jesus baixa o tiro e diz: Pedro, gostas de mim? E o Pedro entristece. É um homem que tem que fazer a sua caminhada também. Hás de chegar lá, dirá Jesus depois no final do diálogo. Vai chegar um dia em que te vão amarrar as mãos e que te vão amarrar e que te vão levar para onde tu não queres e darás glória a Deus. É esta pedagogia que o Senhor tem connosco. Ainda não estamos lá no amor agápico, se calhar. Oxalá estejamos já todos no amor de filia. E o Pedro vai ter que fazer o seu caminho. E vai se mostrar de peito forte e vai dizer: nunca deixarei que te façam mal. Está calado, Pedro, não sejas estúpido. Antes do galo cantar vais-me negar 3 vezes. Não ouviram isto agora estes dias? E não havia lá galo nenhum. Em Jerusalém não podiam viver animais. A cidade santa não podia ter animais que os porcavam. A cidade, muito menos galos, que se põem a cantar ainda é de noite. Não é? Aquilo que o Pedro não ouve quando Jesus fala do canto do galo não é um canto do animal que faz cocorocó a deshoras. O canto do galo era a corneta, a trombeta. O dia estava dividido em quartos e a noite estava dividida em quartos. E ao fim de cada quarto tocava-se uma trombeta. Não havia sinos, não havia relógios, não havia despertadores, não havia nada. Era a forma de marcar o tempo e a passagem do tempo.
a nossa experiência aqui nos Açores, na minha terra ainda, hoje, já não tanto assim, mas a vida das pessoas no campo era marcada pelo sino da igreja, não é? As Ave-Marias, o sino do meio-dia, o sino do final da tarde, que marcava o ritmo do trabalho. Ao tempo de Jesus, em Jerusalém, eram as cornetas que marcavam o ritmo. E a terceira corneta da noite tocava ali no final da noite, quando o dia estava para nascer. E Pedro nega-o antes do galo cantar. Não é um galo físico a cantar. Aquilo que Pedro não ouve, aquilo que Pedro não vê, não consegue intuir, é a manhã da Páscoa. É a manhã da ressurreição. Por isso, o Evangelho de ontem, penso que terão antes de ontem, quando Pedro e João vão os dois a correr ao sepulcro, o João mais novo, um rapazito de 14, 15 anos, chega lá primeiro, o Pedro, coitado, já com algum reumatismo, chega já depois dele. João vê e acredita. Pedro vai ver exatamente a mesma coisa e não consegue perceber nada. Porque é que João acreditou e Pedro não? Onde é que estava o Pedro quando as coisas se azedaram? Estava fora, com toda a gente. Quem é que esteve até ao fim? Quem é que viu a morte? Foi João. E João vê o sudário. O sudário não é o lençol. Temos um erro de tradução aí. O sudário é uma espécie de cascol gigante que se embrulhava à volta da cabeça do defunto para conter os líquidos que eventualmente pudessem sair do cadáver, e o corpo era coberto com um lençol. Aquilo que está no texto, isto. O que está posto de lado é o turbante, é o cascol gigante. E o resto está direitinho. João viu a sepultura. João chegou até ao fim. E porque chegou ao momento da maior dor, pôde perceber o momento da ressurreição. Pedro havia de lá chegar mais tarde e chegaria mais tarde. Isto é o nosso próprio percurso. Chegarmos até sermos capazes de perceber o milagre das nossas vidas, que começa aqui. Começa pela resposta a duas perguntas que estão por responder. Adão, onde estás? E o que fizeste no teu irmão? E acho que Deus está à espera de resposta. Porque a resposta que Caim dá é uma resposta fantástica, uma atualidade brutal. Aquilo que Caim diz, aquilo que dizem todos os Caíns. Aqui está um dos motivos dos desconcertos do mundo. A palavra Evel, é o conceito do nada, do Zé Ninguém. Lembram-se do Gil Vicente, do Todo o Mundo e Ninguém, no texto do Gil Vicente, que a gente estudava na escola. O Abel é o Zé Ninguém. O Evel é o vazio, é o nada. O livro do Correlet começa nós traduzimos mal, quando se traduz vaidade, as vaidades, tudo é vaidade, é uma tradução má, mas nós temos dificuldade em traduzir este conceito de Evel. Já todos viram um poço, não é? Um poço com aduelas. Se o poço não tiver água, o que é que tem dentro das aduelas? Do poço. Se não tiver água, está o quê? Está nada. Está um vazio, está um Evel, está... O Caim, é da Reis Cohen Kahan, é o Senhor, é o Todo-Poderoso. Quem é que mata quem? É o Senhor Todo-Poderoso que mata o outro, que considera como ninguém. Os nossos conflitos são todos por aqui. Quando nós consideramos alguém como não gente, quando nós nos atrevemos a matar de várias formas. E Deus vai perguntar a este Caim, vai-nos perguntar a nós, o que é que fizeste do teu irmão? E a resposta do Caim é a resposta que explica o desconcerto do mundo. Aquilo que o Caim vai responder em hebraico é Ani alo shomer achi. Eu não sou shomer do meu irmão.
E o Shomer é um conceito fantástico. Um exemplo prático. As crianças estão na escola. Os professores, funcionários, os adultos que estão na escola têm a obrigação de tomar conta das crianças, de cuidar das crianças, certo? Mas aquela mesma criança em casa também tem adultos que vão tomar conta e que vão cuidar. Qual é a diferença? Os profissionais na escola, profissionalmente, é suposto, e humanamente também, obviamente, mas faz parte da profissão tomar conta. Mas em casa, quem toma conta? Toma conta pelos mesmos motivos. Não é? O pai, a mãe e os tios tomam conta pelo mesmo motivo? Não. O que é que muda? Muda a relação. Na escola, as crianças têm um roé. Alguém que está ali a ver se não se pegam às taladas, se não dão mordidelas no céu da boca e coisas dessas. Mas em casa, são cuidadas por alguém que é shomer. Alguém que toma conta porque ama. Aquilo que o Caim diz, aquilo que todos os Caíns de todos os tempos dizem, que não são guardiães dos outros. Na nossa linguagem terra a terra, dizia: estou-me nas tintas para o meu irmão, quero lá saber dele. A revolução dos afetos passa por aqui. E passa por isto. Passa por este imperativo. A última vez que eu falei com o Papa Francisco foi no penúltimo dia da segunda série do Sínodo, agora sobre a sinodalidade. E falei-lhe disto e falei-lhe de Moisés. Falei disto que acho que já estou a demorar muito tempo, não estou? Já estão cansados, não? O que é que está? Estamos no capítulo 12 do Gênesis. Estamos no início do ciclo de Abraão. Estamos no início desta aventura deste homem, supondo que é uma figura única, que está a ser desafiado a pôr nada mais, nada menos do que a sua vida em risco. A sociedade, ao tempo, era uma sociedade de clã, de tribo. Alguém fora da sua tribo, fora do seu clã, simplesmente morria, ponto final. Este homem está chamado a pôr a tua vida em risco. Parte da tua terra e vai para a terra que eu te indicar, etc, etc. É assim que começa o capítulo 12 do Gênesis. Mas as duas primeiras palavras que lá estão são estas duas. Isto não é só um imperativo. A primeira palavra da direita para a esquerda, que o hebraico lê-se da direita para a esquerda, a primeira palavra lê-se lech. Lech é o imperativo do verbo alach. E o verbo alach é caminhar. Lech, caminha, mexe, anda. Mas acrescenta-se a seguir lechá. O L, aquela primeira letra que ali está, são duas vezes a mesma letra, são as duas repetidas duas vezes. O L, antes de uma palavra, significa sempre o destino da caminhada em direção a. Portanto, aquilo que Abraão ouve é caminha em direção a. E o Ra em hebraico significa tu. Eu, tu, ele, é a segunda pessoa do singular. A ordem que Abraão recebe é caminha em direção a ti. E esta é uma tarefa nossa, de todos nós. Caminhar em direção a nós, para se poder construir o nós. Porque quem caminha em direção... É a peregrinação mais difícil de fazer. É a peregrinação em direção a nós próprios, para podermos ir para além de nós próprios. Recordam-se que eu dizia há bocado da metanoia, o ir para além do limite, para além dos pré-juízos, dos pré-conceitos. Aquilo que Abraão ouve, aquilo que Deus diz a Abraão e que diz a cada um de nós, é: vai em direção a ti e para além de ti. Depois podes partir. O chato é que nós ficamos normalmente agarrados às nossas seguranças e não conseguimos construir o nós. Não conseguimos construir comunidade. Não conseguimos viver a aventura que viveu esta outra personagem, Moisés. Na normalidade normal da vida, Moisés deixa-se inquietar por alguma coisa que não entende. O texto fala de um arbusto que arde, mas não se queima. Alguma coisa que me agita, alguma coisa que me inquieta e que me incomoda. E atreve-se a sair de si, e porque saiu de si, encontrou o totalmente outro que é Deus.
num diálogo que parece sem sentido. A voz que diz: Moisés, anda cá, mas espera aí, tira as sandálias. Então, mas queres que eu vá ou queres que eu fique? Não é? Reparem a profundidade disto. O que está para acontecer é a criação de um nós entre Deus e Moisés. A criação de um nós entre Deus e cada um de nós que aqui estamos. E o desafio é tirar as sandálias. O desafio é tocar o chão. É sentir a realidade que pisamos. É ter consciência do nosso espaço de dignidade e do nosso espaço de liberdade. E ter consciência do espaço de dignidade e do espaço de liberdade de Deus. Porque o nós só acontece quando dois espaços de liberdade, quando dois eus, forem capazes de criar um nós. E o nós é a interseção de duas liberdades e de dois espaços de dignidade que se atrevem a entrar em comunhão com o outro. Uma comunhão que tem de manter livre cada um dos dois. Porque se a coisa fosse assim, isto não é um nós. Percebem? Isto não é um nós, é uma tirania. No nós, o nós é este espaço das duas liberdades que se completam, em que cada um dos dois continua a ser livre de ser ele próprio, mas com um compromisso de relação com o outro. Percebem isto? Isto é a passagem do eu ao nós. É isto que acontece com Moisés. É isto que acontece com esta outra figura. É delicioso. A palavra Moisés, em hebraico, diz-se Moshe. Escreve-se com 3 letras, mas, enfim, o H final é só para completar o trio. Mas são 2 letras fundamentais. M e Sh. Shin. Moshe. Moshe. E o que este Moisés, este Moshe, quer saber é o nome de quem lhe fala. Como é que te chamas? Nome em hebraico diz-se Shem. Shem. Estão a ver aqui o espelho? Quando nós pomos a mão direita em frente ao espelho, o que é que vemos no espelho? É a mão esquerda. O outro é o espelho onde eu me vejo. Eu sou o espelho onde o outro se vê. Então, quando 2 espaços de liberdade se transformam em coincidência de intimidades, temos um nós construído. A nossa tarefa, à luz do desafio de Francisco, que eu explicava há bocado, é esta construção do nós. Ser gente com gente, para cada vez mais gente seja gente e nunca ninguém deixe de ser pessoa. E ali revela-se o nome. Mas está bem, mas como é que te chamas? Aie, Asher, Aie. Aie, Asher, Aie. Eu sou aquele que sou, eu sou aquele que é. É muito mais fundo do que isso. Eu sou aquele que é sendo. E o segredo está neste gerúndio. Eu sou aquele que é sendo contigo. Isto é uma heresia. Deus é herege aqui. E explica-nos a nós em português não fazemos confusão, os italianos fazem muita confusão, entre o gostar e amar. Não é? Quando eu digo a alguém, eu gosto de ti, eu estou a dizer que tu fazes-me feliz. Mas se eu sou capaz de dizer a alguém, eu amo-te, ou se tenho a felicidade de ter alguém que me diga a mim, eu amo-te, eu estou a dizer, eu não posso ser feliz sem ti. Eu sem ti não sou. A heresia de Deus está aqui. Deus diz a Moisés e diz a cada um de nós, eu preciso de ti para ser. Isto é fantástico. Por isso, é que São João, na primeira carta, vai dar a definição de Deus. A única que nós podemos dar. Theos agape estin. Deus é o quê? O que é que diz João? Deus é amor, ponto. João percebeu isto e Francisco de Assis também. Diz que muitas vezes Francisco saía à noite pelas ruas de Assis a gritar, o amor não é amado. É isto. Eu sou aquele que é sendo contigo, diz Deus a Moisés.
Nós seremos tanto mais quando formos capazes de ser com e ser com os outros. Quando formos capazes de vencer a nossa solteironice da cabeça. E nós temos um mundo de solteirões e solteironas, que é uma coisa impossível. E não tem a ver com o estado civil, não é? Ser solteirão ou solteirona é um estado mental. Porque há muita gente, até casadíssima pela Santa Madre Igreja, que não passam 2 solteirões a viver juntos, não é? Da por cima tem mau hálito, ressonam e cheiram mal dos pés. Três desgraças juntas. Solteirão e solteirona não é estado civil, é estado mental. E temos um mundo cada vez de gente mais solteira. Uma frase que eu costumo dizer, e creio que disse há bocado para a televisão: nós vivemos num mundo solteiro de afetos, viúvo de emoções e divorciado de compromissos. De gente que diz basicamente 24 horas por dia: eu estou-me nas tintas para os outros. E aqui temos Emaús, já falámos de Emaús, já falámos daqui, do momento revelador da Eucaristia. Quando a Eucaristia, a primeira vez que o pão partido e entregue é a revelação do ressuscitado, não é em Quinta-feira Santa, que ninguém percebeu, os que estavam à volta, é depois, em Emaús, depois de toda aquela pedagogia que eu expliquei. Porque o que está em causa, senhoras e senhores, é sempre isto. Nós ficamos muitas vezes só pelo gesto eucarístico, que tem um valor infinito, obviamente, mas esquecemos que a Eucaristia passa por aqui também, pelo gesto do acolhimento à mesa, do acolhimento da comunidade. Até o Judas teve os pés lavados. Não é só um gesto de humildade de Jesus, e de que maneira? É um gesto de acolhimento da cultura da época. Não há ninguém excluído da mesa, não há ninguém excluído da Kahal Yahvé, não há ninguém excluído da Assembleia convocada pela voz de Deus para a comunhão. Com ritmos diferentes, com entendimentos diferentes, com graus diferentes. Mas não podemos construir uma igreja de excluídos. Em um dia devemos descobrir a paz. Entretanto, é preciso deixar os deuses em paz para encontrar a paz de Deus e, se calhar, o Deus da paz. Muito obrigado pela vossa paciência, e era muito disto que eu tinha. Pronto. Não vi ninguém a dormir que partilhasse convosco o que tem sido os últimos 16 anos da minha vida. Desde 2010 que tenho trabalhado, sou só a cara da montra de milhares de pessoas que nos permitem continuar a fazer milagres. As primeiras pessoas que se juntaram a mim para fazer milagres foram pessoas dos Açores. Eu digo que o Banco de Leite de São Tomé e Príncipe é filho de São Miguel. Poucos dias depois de eu ter regressado a Portugal, em 2010, estávamos em princípios de fevereiro, tive uma mensagem que me chegou pelo Facebook do Dr. Luís Anselmo, que na altura era o diretor do BANIF aqui em Ponta Delgada, e abriram-se as portas dos Açores para o Banco de Leite de São Tomé e Príncipe. Eu digo isto muitas vezes, o Banco de Leite de São Tomé e Príncipe é filho de São Miguel. Duas almas grandes, desde logo o Dr. Luís Anselmo e o Sr. Padre Weber, que infelizmente partiu não há muito tempo, já fez um ano. Nós tivemos, e o Açoriano Oriental teve a boa iniciativa de fazer um número especial de homenagem, e eu tenho lá um artigo meu também. O Padre Weber foi das pessoas individuais que mais ajudou o Banco de Leite de São Tomé e Príncipe. Concretamente, a construção do lar de idosos que está construído na Ilha do Príncipe, o lar de São Francisco, que veio substituir a Casa Betânia, que era uma casa em madeira do tempo colonial, que estava a desfazer-se e a cair aos bocados. E nós pudemos fazer ali alguma coisa graças à ajuda de tantíssima gente que tem dado vida àquilo que é um milagre continuado durante 16 anos. O último grande sinal de milagre aconteceu há poucos meses atrás. Nós temos, neste momento, no lar de São Francisco, temos 12 residentes
não só idosos, temos 2 casos, 2 meninas deficientes mentais que estavam a ser abusadas na prostituição em suas casas pela própria família. Temos também um senhor com 30 e poucos anos, hemiplégico, e acolhemos as pessoas que podemos. E temos 66 pessoas atendidas a domicílio, a quem levamos a refeição, o almoço e o jantar todos os dias. E temos uma Toyota, uma Land Cruiser, que anda a milagres e a gasóleo, mas anda mais a milagres do que a gasóleo, porque são precisos muito mais milagres do que a gasóleo para fazer andar aquilo. Eu hoje dizia à Ana, não temos problemas de manhã quando é para arrancar, desde que não seja a marcha atrás. Qualquer uma das outras mudanças serve, porque ele arranca em qualquer uma e depois já ali naquela, e pronto. E precisávamos muito de substituir esta viatura. Comprada lá custava 50 mil euros, é uma barbaridade, mas é assim. São carros que são feitos, são viaturas que são feitas cá em Portugal, são feitas em Ovar, mas não podem ser vendidas nem para a Europa, nem para a América do Norte, nem para o Canadá, por causa da legislação da poluição sonora, da poluição dos escapes, etc. São carros reforçados. São Toyotas Hiaces, como outras que andam aí, mas com um chassi reforçado para aguentar caminhadas por sítios onde nem sequer há estrada. E, de repente, uma organização da Igreja Católica Alemã chamada BGECA, que eu contactei, a mesma viatura que eu lá teria que pagar 50 mil euros, custou-nos 33 mil euros posta lá. Nós já tínhamos 12 mil euros juntos. São milagres destes que têm acontecido ao longo de 16 anos e que nos têm permitido. Eu trouxe algumas fotografias para mostrar, que pediram-me que desse alguma informação sobre isto, se me permitem. Isto eram os quartos, tudo sempre imaculadamente limpo. As senhoras e as pessoas que lá trabalhavam, fantásticas nesse aspecto, mas como vem a construção em madeira, estava tudo muito podre. Isto era a despensa. Isto era a cozinha. E o que está ali pousado no chão à direita, que é isto, era o fogão onde se cozinhava a carvão. Pronto. Foi nisto que nós pegamos. Isto ainda é a Casa Betânia. Esta é a primeira pedra. Naquele envelope que eu cimentei neste sítio estão os nomes das primeiras pessoas que aderiram ao projeto. Está lá também o grupo de Ilhas para Ilhas, que é o grupo no Facebook aqui dos Açores que acompanha isto, e o Dr. Luís Anselmo. E construímos isto. Esta é a ala esquerda, onde estão os quartos. Todo o mobiliário que está nos quartos foi oferta do Lions Club de Famalicão e de Roissy. Além disto, continuam a ajudar-nos com material. Há bocado recebi mais uma mensagem. Estamos a equipar uma pediatria do hospital com camas especiais para crianças em regime hospitalar. É o Lar São Francisco, cá está. Este é este é o nosso Clay que estava a pintar ali. Esta frase, que não é minha, é do Padre Américo, fundador da obra do Gaiato. Ele falava da obra do Gaiato, dos pobres para os pobres. Foram os pobres que pagaram o lar. A quantidade de gente importante da nossa praça que se chegou à frente, e quem pagou tudo isto foram os pobres. Só o edifício custou 317 mil euros e conseguimos pagar tudo num ano e meio, com a ajuda dos pobres. Esta é a sala de estar. Estes móveis já foram de uma novela da TVI. A produção da novela ofereceu-me os móveis e levei-os para lá todos. E tem a sala de estar da casa. Ali naquela parede já lá tem um televisor grande. Isto foi tirado ainda antes do televisor. Já lá está o televisor. Isto é o resto da sala de jantar. Isto foi o dia da inauguração. Tivemos cachupa. Que a cachupa de lá é muito melhor que a de Cabo Verde, de longe. Este é o nosso consultório. Temos também uma cadeira de dentista. Isto foi aquilo que o Lions Club ofereceu para cada um dos idosos. Uma cadeira de rodas para cada um, uma cama, uma mesinha de cabeceira, um armário, um cadeirão, uma cadeira e uma mesa daquelas de enfiar por baixo da cama para que as pessoas possam comer na cama. Felizmente, neste momento, não temos ninguém acamado, nem o nosso Vítor, mesmo hemiplégico,
andamos com ele na cadeira de rodas, mas sendo preciso está lá tudo. Este é o aspecto, é o dia da chegada dos primeiros residentes. Portanto, da parte esquerda do edifício estão os quartos. Ao fundo, o edifício, aquele corredor continua. Temos 4 casas de banho adaptadas para cadeiras de rodas e para facilidade de movimentos. Ali ao fundo é a sala de jantar, a sala de televisão. Por trás está a cozinha, está a lavandaria. Na ponta direita está o consultório médico. Aqui do lado direito, em baixo, estão mais uma sala grande que pode, em caso de necessidade, acolher mais residentes ou ser montada uma enfermaria. Nós, na altura da pandemia, estávamos a prever ter de montar ali. Felizmente, as coisas não correram tão mal como podia ser. E aqui, esta parte de cá, é a nossa capela de oração. Aqui, outra vez, a sala já também são estes paninhos para se poupar os cadeirões. Pronto. São os nossos primeiros residentes a chegar ali. Cá está uma das cadeiras. Cada idoso tem uma cadeira destas, mais uma cadeira normal, a cadeira de rosas. E estão camas articuladas, camas de hospital. E esta é a nossa menina, uma das meninas com problemas mentais. E esta é uma outra iniciativa que estamos a tentar. Desta vez parece que a coisa que vai. Nós temos identificados 25 doentes mentais sem abrigo na cidade. A ideia é juntá-los, pelo menos criar aqui este espaço onde podem comer, onde podem trocar de roupa e tomar banho e tomar medicação. O problema está na medicação, é uma tragédia de saúde naquele país, mas nasceu aqui esta Kenon, e Kenon significa a nossa casa.